Bom dia, uma boa tarde, até uma boa noite. Eu sou uma irmã Margarete dos Santos. É muito importante você tocar o sininho, fazer sua inscrição. Você me acompanha e você não vai perder nenhum testemunho para edificar a sua vida, porque eu estou aqui em missão do Senhor. Então você curta, compartilha e você escreve o que você quiser falar comigo, tá bem? Vamos lá, mais um testemunho. Eu estava trabalhando no Hospital Dr. Eliangote, aí eu já passei para o Hospital Dr. Eliangote. Eu estava trabalhando no Hospital Dr. Eliangote, lá eu era líder de limpeza. Eu andava no hospital inteiro, porque eu tinha que liderar, observar a limpeza. E lá tinha uma senhorinha de uns 70 anos. Ela me via no corredor e ela passava as mãos no meu rosto assim, ó. Bem assim. E ela falava assim para mim: "Você já foi visitar o meu Marlon?" E eu falava para ela assim: Não fui, mas eu vou visitar o seu Marlon. Eu vou lá visitar o seu Marlon." E eu fui até aquele quarto, só em espírito. Eu fui lá, falei um bom dia para ele, mas eu entrei em oração só em espírito. Eu não abri a minha boca, eu só estava em espírito, oração em espírito. E eu saía de lá, saudava eles com a santa paz de Deus e ia fazer o meu serviço, o meu trabalho. Aí passava 2, 3 dias, ela de novo, aquela senhorinha. Você já foi ver o meu Marlon? Ela fazia bem assim, assim no meu rosto. Assim, ela fazia assim no meu rosto. E ela falava assim: "Você já foi lá ver o meu Marlon? Você já foi lá?" E eu falava para ela assim: "Não, mas eu vou lá ver ele. Eu vou lá ver ele." O Marlon, o problema dele era tão sério que ele era, a cor dele era da cor de leite. Ele tomava bolsa de sangue. Ele não tinha nenhum fio de cabelo no corpo. Nenhum fio de cabelo. Porque ele tinha um câncer, né? E ele ficava em tratamento, internado. A mãe dele falou assim para mim: "Quando você vai lá, ele acalma e eu consigo ficar no quarto. Aí eu posso ficar no quarto o dia todo. Mas quando você não vai, ele me ataca. Aí eu não posso ficar no quarto. Aí eu fico andando no corredor." Aí eu disse: "Tá bom, eu vou lá." Mas eu entrava naquele quarto somente em espírito. Eu orava no silêncio, em espírito, repreendendo aquele mal, repreendendo aquela enfermidade. Então eu estava em oração. Halamanais.
E assim foi por mais de meses. Aquela mãe pedindo que eu fosse até aquele quarto. E todas as vezes que eu ia naquele quarto, era somente oração em silêncio. Somente. Até que chegou uma madrugada. Chegou uma madrugada que já não era aquela mãe que estava pedindo, mas era o Senhor Jesus. Eu estava dormindo aquele sono gostoso e o Senhor me acordou. Filha. Aí eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E o Senhor disse, filha, eu quero que você ore pelo Marlon. Eu quero que você ore pelo Marlon, filha. Porque antes era só a mãe dele, né? Que estava pedindo. Dessa vez foi o Senhor. Aí eu falei, tá bom, eu vou orar. E dobrei os joelhos naquela madrugada. Mas eu coloquei o meu véu. Eu coloquei o meu véu e dobrei os meus joelhos. Mas aquela entrega de oração, mas de choro por aquela alma, por aquele rapaz. E eu orei, e o Senhor falou para mim assim, eu entrava às 7 horas da manhã, e ele ficava internado no 7º andar, e a minha sala ficava no térreo. E eu peguei, não era no térreo, era no primeiro, era no térreo mesmo. E eu peguei, o Senhor falou assim para mim, antes de você entrar, bater o seu ponto e ir lá para sua sala, você vai lá no Marlon. Você vai lá ver o Marlon. Eu falei, tá bom. E eu entrei no hospital e entrei no elevador, já apertei o 7º andar. E fui lá no quarto onde o Marlon estava. Quando eu cheguei no quarto, eu vi o Marlon. Eu falei assim, Marlon, paz de Deus. Marlon, você viu o que o Senhor fez na sua vida? As bochechas dele pareciam 2 tomates vermelhos. 2 tomates vermelhos de tão corado que o Marlon estava. E eu falei para ele assim, Marlon, você viu o que o Senhor Jesus fez na sua vida? Ele disse assim, eu vi. E eu falei para ele assim, você viu que o Senhor te visitou nesta madrugada? E ele disse para mim assim, eu vi. Eu vi que o Senhor Jesus me visitou nesta madrugada. Ele não estava com soro, ele não estava com mais nada. E ele falou assim para mim, e eu estou de alta. Eu falei assim, Marlon, quando você chegar na sua casa, serve o Senhor Jesus Cristo. Ele que te libertou. Foi o Senhor Jesus que te visitou e te libertou desta enfermidade. Procura servir o Senhor, vai buscar o Senhor, vai na igreja. E ele disse, eu vou na tua igreja, eu vou procurar a tua igreja.
Eu falei assim, vai, Marlon, vai buscar o Senhor, porque o Senhor fez uma obra muito linda na sua vida. E ele foi. E ele foi embora, todo feliz. Passou um mês, lá vem o Marlon, no hospital. Eu falei, Marlon, o que você está fazendo aqui? E ele disse, e ele já estava nascendo até os cabelinhos. Já tinha até cabelo na cabecinha dele. Pelos, né? Cabelinhos. E ele disse assim, não, eu só vim aqui só para fazer uns exames, mas eu estou ótimo. Aí eu falei para ele assim, verdade, porque o Senhor Jesus não faz as coisas pela metade. Quando ele cura, quando ele liberta, ele faz por completo. E ele foi, fez os exames lá que ele precisava e foi embora. Passou mais 2 meses, ele voltou de novo. E eu falei, Marlon, você de novo aqui? E ele disse assim, eu estou bem. Eu estou bem. E ele já tinha barba, estava gordinho. E ele falou assim, eu só estou fazendo os exames, mas não está constando mais nada. É só mesmo os exames que eu vim aqui fazer. Mas eu não tenho mais nada. E eu disse assim, você está servindo o Senhor Jesus, Marlon? E ele disse, sim, eu estou servindo o Senhor Jesus. Então, assim, seja um instrumento do Senhor Jesus. O Senhor procura coração puro, almas puras. Nós devemos a cada dia nos santificar. Eu já tenho mais de 14 anos que eu sou serva do Senhor, do Deus Altíssimo, na CCB, que eu entrei nas águas do Santo Batismo. Eu entrei nas águas do Santo Batismo em 2012 e eu estou nesta graça e é maravilhoso. É maravilhoso servir o Senhor, é maravilhoso ouvir a voz do Senhor, é maravilhoso ter obediência, é maravilhoso ter obediência. Nós passamos por provas. Não pensa que nós servimos o Senhor, nós não passamos por tribulações, não, porque passamos. Mas quem nos conforta e quem nos sustenta é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo quem nos sustenta. E também tinha um senhor lá no hospital que ele passava o dia todo e ele só falava palavrão. Ele estava internado e ele só falava palavrão. Muito palavrão. E o Senhor Jesus falou para mim assim, filha, entra naquele quarto e ora por ele. E eu disse, Senhor, ele fala tanto palavrão. E o Senhor continuou falando para mim, filha, entra naquele quarto e ora por ele. E eu falava assim, Senhor, mas ele fala tanto palavrão. Aí eu estava passando a porta dessa pessoa, desse paciente, ficava aberta.
E eu passando no corredor. E aquela porta aberta, eu passei bem assim, ó. Eu ganhei um empurrão tão grande que eu quase caí na cama daquele paciente. Quase que eu caí na cama daquele paciente. E eu pedi perdão pro Senhor naquele momento, porque eu não queria entrar, né? Porque ele falava muito palavrão. Ó a minha ignorância. E eu falei para aquele moço, para aquele senhor, nossa, eu levei um empurrão para me entrar aqui. Mas eu estou aqui. E orei por ele, em voz alta, junto com ele. E perguntei se ele aceitava Jesus. Eu falei, o senhor aceita Jesus na sua vida? E ele fez assim, ó. Não. Aí eu peguei, olhei para ele novamente, eu falei, olha, então vai ser a última vez que eu vou perguntar, porque eu não vou voltar aqui mais. O senhor aceita Jesus na sua vida? O senhor aceita Jesus como o único salvador da nossa vida? Se o senhor aceita, o senhor faz assim, ó, levanta a mão. E ele disse, sim, sim, eu aceito. Eu aceito o Senhor Jesus na minha vida. Aí eu falei, agora já não é mais comigo, agora é o Senhor Jesus que vai cuidar do Senhor. Naquele quarto entrou uma roda de anjos, que o Senhor permitiu que eu visse os anjos. Entrou uma roda de anjos e ficou tudo em volta da cama dele, cuidando dele. No outro dia, aquele paciente não gritou e não falou nenhum palavrão. Nenhum palavrão. As enfermeiras ficavam assim, nossa, o que aconteceu? O que aconteceu que ele mudou? Que ele não xinga mais? Mas eu no meu silêncio, porque o agir não é meu, é do Senhor Jesus. Porque a glória vem do Senhor, a glória não é minha. O trabalhar é de Deus. E eu no silêncio. E eu quero dizer para vocês que aquele homem recebeu a paz de Deus na vida dele. Aquele paciente recebeu a paz de Deus. A todo tempo que ele ficou internado, ele só ficou na paz de Deus, no Espírito de Deus. Ele conheceu o agir de Deus, o agir do Senhor Jesus naquele momento na vida dele. Então é maravilhoso, vamos obedecer. Tem hora que às vezes a gente quer agir por nós, mas a gente não pode agir por nós. Nós temos que agir pela obediência do Senhor. Nós temos que matar a carne, matar os desejos da carne e estar em espírito. Eu dou um abraço em vocês que estão me vendo. Ó, paz de Deus. Que Deus abençoe a vocês todos. Vamos buscar o Senhor. Buscai o Senhor enquanto há tempo. Buscai o Senhor Jesus. Porque é buscando o Senhor Jesus que nós vamos chegar ao nosso papai, ao papai do céu. Quer ir para a glória? Quem quer ir buscar o reino da glória? Vamos buscar o Senhor Jesus.
As portas estão abertas. Os cultos hoje vai ser realizado, que hoje é domingo. Hoje até mais cedo, 18h30. Vamos buscar o Senhor. Vamos buscar o Senhor Jesus. Vamos buscar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos liberta. A nossa espada é a palavra de Deus. Deus abençoe.